Bem, meus amigos e amigas, meus seguidores, eu estou aqui na casa, né, do amigo conhecido aqui como Palhaço Sorrisal, né, na nossa cidade de Araruna. E hoje, dia 27, é comemorado o dia do circo. E não tinha outra pessoa que eu encontrasse para conversar, a não ser aqui o meu grande amigo, o Palhaço Sorrisal, aonde eu vim, solicitei uma entrevista com ele, né, para ele falar em respeito do circo, né, o significado de circo, né, o que é o significado realmente de circo. E quem vai descobrir aqui tudo isso pra gente vai ser o Palhaço Sorrisal. Tudo bom, meu amigo? Ei, escuta, primeiro do que tudo, é um prazer estar aqui na tua casa, né? Solicitei essa entrevista contigo, você aceitou. E eu quero agradecer demais você ter aceitado eu na sua casa pra gente fazer aí esse bate-papo para as pessoas, para a criançada, para todo mundo, né, Sorrisal? bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão estar acompanhando aí essa matéria, essa reportagem. Eu que agradeço, Carlos, de coração mesmo. Agradeço muito pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, também além de comigo, Edmilson, Palhaço Sorrisal, com toda a minha família, a gente que faz a equipe Mundo da Alegria. E assim, dizer que é um prazer, imenso, no dia de hoje, poder receber você aqui na minha humilde residência, para a gente falar, né, sobre um assunto tão importante, um assunto maravilhoso. Pessoalmente, eu sou suspeito de falar da arte circense, porque quando eu começo a falar de outros assuntos, tem início, meio e fim. Para mim, quando eu começo a falar do circo, tem um início. Final é só quando o entrevistado diz, Sorrisal, parou, aí a gente para, porque é sempre uma alegria a gente poder falar de alegria, que é a arte circense. Então, Zé Carlos, fique à vontade para perguntar o que você quiser perguntar. Vamos começar, né? Começamos, na verdade, vamos desenrolar aí. Eu estou aqui falando com um palhaço, né? Mas só que hoje não é dia do palhaço, hoje é dia do circo, que eu saiba, não é isso? Verdade. Fala pra gente o que é o circo, o que é o significado do circo, pra gente começar, né, a clarear na mente mais o significado do circo. Bem, o circo é uma das primeiras diversões do homem, né? Uma das primeiras diversões do homem. Então, pra gente datar, para iniciar, a gente datar quando começou o circo, eu acho que é quase que impossível, né? Uma das primeiras diversões do homem, vai saber lá quantos mil anos existe o circo. Se for o primeiro, se for o segundo, mas foi uma das primeiras, né, diversão do homem. Então o circo, Zé Carlos, resumindo assim, arredondando, o nome circo é alegria. Alegria. Ele leva alegria, leva de divertimento, entretenimento, e assim, é uma casa. O circo é uma casa de espetáculo, né? Onde a gente costuma dizer o circo é uma família levando alegria às famílias. Eu vou mais além, eu digo que é uma casa de famílias que leva alegria a outras famílias. Por quê? Porque geralmente no circo não tem só uma família, né? Claro, vai ter a família do proprietário do circo, muitas vezes artista de circo que já nasceu, né, em circo, e vai ter outros artistas ali, né, com as suas famílias. A maioria hoje, né, a maioria no Brasil dos circos estão sendo mais pessoas que não é de circo. Por exemplo, meu caso, né? Eu vivi 10 anos em circo, então não sou de circo. Minhas filhas são de circo, nasceram no circo, né? E eu costumo sempre dizer isso. Eu trabalhei e continuo trabalhando com a arte circense. Foram 10 anos no circo. Hoje, no total, dá 27 anos com a arte circense, mas eu não sou de circo, né? Eu já entrei de maior em circo. Minhas filhas nasceram em circo, então já são artistas de circo. Então, quando eu falo assim que a maioria dos proprietários de circo que a gente encontra hoje não são de circo, é que a gente vê essa carência aí das pessoas que nascem em circo, ali vivem toda a vida, e os filhos nascem e vão dando sequência. Hoje está um pouco mais difícil
falta dos apoios. Muitas vezes a gente encontra a maioria do pessoal de circo culpando aí as redes sociais, culpando a internet com a decadência, um pouco de decadência do circo, mas assim, eu vejo por outro lado, fico vendo lá no passado, né, pensando aqui, imaginando, e quando surgiu o rádio, deu um abate ali, o circo não parou. Surgiu a televisão, deu um abate ali, não parou. Surgiu a internet, o circo não para. Então, prejudica sim, mas vamos se aproveitar, vamos também se apegar àquela ferramenta que veio para prejudicar, não vamos deixar ela só prejudicar, vamos se apegar ali às redes sociais e também com ela tentar se adaptar e tentar trazer ela ao seu favor. Dá uma abatida ali? Dá, mas não é a culpa da decadência do circo. Para mim, do meu ponto de vista, a decadência do circo é culpa do poder público. Essa é o principal culpado, porque cadê os apoios? Né? Cadê os apoios? Você chega numa cidade, não tem um local para armar o circo, tem um local de uma banda tocar, tem um local de ter um show ali, e isso tem que ser, isso tem que acontecer em nosso país. Desde 2017 a 2019. Não lembro muito bem aqui. Quando eu comecei a usar em redes sociais, comecei a usar o canal do YouTube, e um dos primeiros vídeos, se não for o primeiro, é exatamente eu falando sobre isso. Estava fora de circo e venda, eu sofri quando eu estava no circo. Vejo os artistas que estão no circo hoje sofrendo com isso. Então a gente tem que dar as mãos, caminhar de mãos dadas e poder, né, espalhar essa notícia, poder estar conversando com as pessoas, para as pessoas entenderem, sabendo o que o artista de circo passa. E o que falta? Falta a gente chegar nas cidades e aos locais para eventos, ser no geral, que arme o parque, que arme o circo e que tenha os eventos musicais, entendeu? Então eu acho que é isso. E fica à vontade, Zé Carlos. Se você for deixar, eu vou ficar o dia todo aqui. Só isso. Pronto, então você já explicou a natureza do circo, né? A natureza do circo, que exatamente é uma casa de família que se preparam para levar alegria para as outras famílias, né? Até porque para as outras famílias que vocês nunca viram, não é isso? Verdade. Rapaz, me diz uma coisa, e como foi você viver o circo? Como foi que você ingressou no circo? Você falou que começou a trabalhar no circo já de maior, e como foi que aconteceu isso aí para você trabalhar no circo? Zé Carlos, até então, né? Sim. Até essa data de eu ir para o circo, eu só conhecia o roçado do meu pai, a escola e o catecismo que eu estudava com a minha mãe. Sim. Eu fui, então sou, na verdade, me considero o palhaço mais matuto do Brasil. Sim. Porque nascido do mato, criado no mato, até conhecer o circo, eu não tinha muito contato com quase nada, vamos dizer assim, muito pouco. Aí eu já de maior, um circo aqui armado em Araruna, o Transcirco Tropical, um circo do Adalberto Cavalcante de Melo, o saudoso, inesquecível, grande Zil Brasil, lá de Esperança, Paraíba, e estava aqui com o Transcirco Tropical, e ali me convidaram, dia 25 de fevereiro de 1998, eu recebi esse convite dia 25 de fevereiro, no dia 5 de março, o circo já se encontrava em Cassino Dentro, cidade vizinha aqui, Araruna, e lá eu fui para o circo. Quando eu vi o circo pela primeira vez, nesse dia 25 de fevereiro, eu me encantei com aquilo. Tava lá no picadeiro do circo o palhaço Pendura, grande Pendura, para mim um dos melhores palhaços que o Nordeste conheceu, ele é da Bahia. E lá se encontrava também o mágico Mr. Lula, também o saudoso Mr. Lula, lá da cidade de Belém, Paraíba. E ali, ó, aquela trinca de ferro ali foi a minha base. Sim. O Zil, proprietário do circo, um paizão, um cara cérebro, um cara muito inteligentíssimo. Quem não conheceu o seu Zil não sabe o que perdeu, e quem conheceu sabe o que eu estou falando. Cara cérebro, um professor fora de cérebro. Para mim foi muito forte a vida de seu Zil na minha vida. E tinha o mágico Mr. Lula, que era uma espécie de paizão, um conselheiro. A gente ia ali, ia sair do circo, ei, vai aonde? Vou ali, aí dizia um dia, pode ir. Ei, não, peraí, vamos comigo nesse local. Era assim. E o Palhaço Pendura, o meu mestre, eu entrei para trabalhar no circo de seu Zil, mas para o Palhaço Pendura, eu era funcionário de um dos funcionários do circo. Sim. E ali, meu amigo, não aprender com um cara daquele, hoje as pessoas me dizem eu trabalhando e elogiam. Parabéns, Sorrisal, que trabalho lindo. Eu digo muito obrigado, Papai do Céu, por ter colocado Pendura na minha vida.
Porque eu passo esse agradecimento que as pessoas passam para mim, para Pendura, porque foi de lá, de onde veio a minha arte circense, foi de lá, do palhaço, né? Pelo menos o resto da arte circense, mais com o seu Zil. E aí, Zé Carlos, eu entrei em 98, vivi 10 anos. Durante esses 10 anos andei em 9 a 11 circos, eu conto assim, porque teve 2, foi só uma passagem rápida, Nacional de Itália, e um que eu esqueço até o nome, porque era Holiday Hollywood, teve até a época de uma trocazinha de nome, e eu não sei na época que eu passei por lá se era Holiday ou Hollywood. E o Nacional de Itália. Nacional de Itália só fui para fazer 3 cidades, só armava e desarmava. Então, conto 9, que é o Transcirco Tropical, Mundo da Alegria, o Arte Brasil, Luz Arte Circo, Circo Poligram, Mundo da Alegria, o que eu fabriquei, essas mãozinhas, teve o prazer de aprender, né, além da arte, senso malabares, o equilíbrio, o mágico, o palhaço, contracenar, locutor, apresentador e propagandista. As pessoas, nessa gente não explicar, as pessoas não vão entender. No circo tem os 2 locutores, eu fui os 2. É o apresentador, né, o cara que apresenta o espetáculo. O locutor propagandista é aquele cara que sai com o carro de som anunciando. E foi a primeira coisa que eu fiz dentro do circo quando eu entrei. Foi a locução propagandista. A partir daí o segundo foi fazer dublagem cômica. Dublagem cômica. Edmilson dançando de mulher, o cara mais matuto, o cara vindo do mato, sabe nem onde tava, vestia uma sainha, ei, o sutiãzinho, uma xuxinha do quengo, a maquiagemzinha, metia a cara fazendo dublagem. Das coisas que eu mais gostei de fazer. E assim, tive esse prazer, além de tudo isso, fazer o circo. O saudoso mágico Mr. Lula tinha o dinheiro na época, pouco, né? Não dava para comprar um circo. Edmilson, eu tenho dinheiro para, vamos dizer assim, pra gente fazer, comprar o material. Quem faz? Eu digo eu. Nunca tinha feito na vida. Ajudava a consertar nos circos que trabalhei, nesses circos que trabalhei, eu acho que eu devo ter esquecido alguns, como o Viana Circo, teve mais alguns circos que eu andei, sei que dá 9 e 11 com esse 2, Nacional de Itália e eu esqueci o nome. Holiday ou Hollywood. Aí, Zé Carlos, eu peguei e fiz esse circo. É o Mundo da Alegria. Circo Mundo da Alegria tá aí, vê o nome do nosso show, da nossa equipe. O mágico Michel Lula, quando vendeu o circo, por eu ter fabricado o circo aqui, dividi, quanto tu quer disso aqui? Eu digo, não, eu fiz o circo, gente. O dinheiro era seu. Como você fabricou o circo? Eu passei... Como é fabricar um circo? Fabricar o circo é, por exemplo, você compre tantos metros de lona, que cor, essa cor e essa cor, você ir cortar, você ir costurar, você ir emendar, o modelo, o material, todinho. tudo. E eu tenho imagem desse circo dentro, fora, em fotos. E aí a gente fez aquele cirquinho e andamos ainda por um bom tempo. Quando ele vendeu o circo, aí eu saí e digo, agora eu posso usar o nome Mundo da Alegria, o circo estava fechado, e hoje é a minha equipe, Mundo da Alegria. E é isso, foi esse tempo que foi dessa forma que eu entrei em circo, passei esses 10 anos. Entrei em 98, saí em 2008, e estamos aí. Quer saber de como é que está hoje? Me diga uma coisa, Sorrisal. Você falou que sua família nasceu em circo, é isso? Como sua família nasceu em circo? Eu entrei em 98 e saí em 2008, né? Sim. Saí em 2008. Em 2002, a minha esposa grávida, né? E a gente saía do circo, para não dizer assim, que como a maioria das pessoas que são circenses mesmo, no meu caso, se eu tivesse nascido em circo, criado em circo, ali ia ter os filhos ali dentro, mesmo se não numa barraca, mas só saía do circo até o hospital e a mulher descansava e voltava para dentro do circo. Nesse meu caso, como eu tinha, né, minha residência que era do meu pai, em Araruna, eu saí só para minha esposa descansar em Araruna, e 6 meses a gente tava com a Edvânia dentro do circo. Então, é isso que eu falo, que nasceram em circo, são artistas circenses que, né? São natural de circo. Natural. É verdade. Né? É isso. Natural de circo. Então, não deu trabalho a você adaptar a sua família para hoje fazer o que vocês fazem, né? Porque desde que eles tomaram conhecimento da vida humana, que já viram você nessa realidade. Então não deu trabalho a isso aí. Verdade, né? Zé Carlos. Não, de jeito nenhum. Não deu trabalho. A Edvânia, ela se arrastando ali, se pondo em pé, começando a andar, estava dançando. Já estava dançando, já estava se apresentando ali. Danley da mesma forma. Eu acho interessante isso, que Danley fala no meu mini documentário, ele documentando isso,
fazendo parte do meu documentário, dando testemunho dele. Eu acho interessante uma fala que tem dele lá no meu documentário, que ele diz, quando eu saí do circo e precisei na faculdade de me apresentar ali no público, eu tremi na base e vi colegas não ir, eu tô lá me apresentando, me tremendo e pensando, se Painho não tem me colocado com 2 anos de idade para trabalhar de palhaço e ver no público, eu tava com os colegas que acabaram de correr, e ele tava se balançando para correr, se segurando ali. Né? Isso eu achei muito bacana, essa dele, eu fiquei muito feliz em ouvir Exato. isso, que a gente ajudou, né, dessa porque assim, a visão que eu tenho, é essa, porque se hoje você dizer assim, você tem sua família e ela não tiver nascido naquela realidade, para você colocar elas hoje nessa realidade, elas iam ou não iam? Ô Zé Carlos, eu tenho muita vontade que um dia eu consiga ver isso. Eu vim para Araruna, voltei, né, para Araruna, quando eu saí para circo, eu voltei para Araruna, depois de 10 anos dentro de circo, exatamente com esse intuito. Daqui a pouquinho a gente chega onde a gente está hoje, né, no momento que está hoje, que eu quero dizer porque do que a gente está fazendo é exatamente isso. É tentando, que eu sei que dá para conseguir trazer as pessoas para fazerem o mesmo que a gente faz. Porque eu costumo dizer, isso é um ditado que eu costumo dizer, um ditado meu. Fazer chorar, todos sabem. Fazer sorrir, poucos querem. Infelizmente. Então a gente tem que dizer, infelizmente, a gente tem que tentar, né? E consegue, quando a sociedade entender, por exemplo, o papel do Mundo da Alegria na Terra, quando você, que estamos acompanhando, entender o nosso papel aqui, você vai receber de bom grado, porque a gente dá de graça aquilo que Deus, de graça, nos presenteou. Que é poder tentar levar alegria. Se eu levo, por que você não? Ah, seus filhos nasceram no circo. Sim, mas eu não, eu faço. E eu faço, aprendi sem ser de circo, eu entrei em circo, aprendi e passo para as pessoas. Então por que vocês também não podem receber da mesma forma? E deixa eu só voltar um pouquinho atrás, Zé Carlos, quando você fala da dificuldade para os meninos aprenderem arte e ciência, que aí sim foi fácil. A Divânia nasceu dançando. A escola. Sim. As pessoas fazem muito essa pergunta. Como foi? Qual a dificuldade? E a maioria dos circenses vão dizer, é uma das maiores dificuldades para as crianças de circo estudarem. Eu, particularmente, eu não posso dizer isso. Porque o que eu vi, né, eu não sou de circo, entrei e vi isso, presenciei isso com a minha família, eu posso falar. Foi muito fácil. Foi muito fácil. Porque eu vivi os 2 mundos. 2 mundos totalmente diferentes. Eu fui de praça, fui de circo e hoje sou de praça. Né? A gente que é da cidade. Então eu vi os 2 mundos. Muitas vezes as pessoas de circo podem dizer isso, porque pode até não ter visto aqui fora também essa realidade. Eu vi os 2 lados. Olha só. A criança de circo, as cidades ainda dificultam, eu acho que hoje um pouco menos, porque sabem que é lei. A criança de circo está na sala de aula. Então a gente chegava com a criança. Quando eu entrei, em 98, a filha do Palhaço Pendura, na escola era na minha tutela. Na escola, era na minha tutela. Eu quem matriculava, eu quem fazia transferência, eu quem levava na sala de aula, era eu, ia buscar. Inclusive tem história engraçada, como aqui Nova Floresta e Jaçanã que são coladinhos, o circo mudou de cidade, eu não mudei ela. Eu levava ela de bicicleta todo dia na outra cidade onde a gente saiu, era pertinho. A mãe, e aí, vai transferir a menina não? Quem faz a transferência? É você, então pronto, filho, deixa comigo. Se eu levo, se eu trago, deixa ela lá no canto dela. Então, o que acontece? A criança chega na sala de aula, tem essa dificuldadezinha da escola a aceitar, mas é obrigado. Então, primeiro está desmanchado para vocês que digam é difícil. Desmanchado, isso aí é lei, eles são obrigados. Eles podem questionar, minha filha, minha criança vai ficar aqui de aula nos outros, do mesmo jeito para ela, do mesmo jeito que está dando os outros. Aí sim, a criança vai ter um pouco de dificuldade, quer pegar os assuntos que vai mudando de cidade em cidade. Legal, isso é desafio. Edmilson, Palhaço Orzal, ama desafio. Então não vou ser contra isso aí. Não, eu gosto do desafio. Eu gosto de ser desafiado, estou fazendo uma coisa, o cara diz, e agora isso aqui, palhaço, faz? Para me cair dentro, eu amo isso. Então isso é bacana para a criança, a gente puxar pela criança. Se ela está num assunto, puxar o outro, puxa com uma amiga, ela vai se desenvolver, vai se desenrolar. Mas aí, então mais um que eu acabei de matar para vocês, que acha que é muito difícil. E vem o terceiro. Meus filhos, né, puxaram um pouco a mim, tímido, então chega na sala de aula, né,
desconhecido. Então fica ali, ó. Nem conversa com ninguém tem. A professora escreveu no quadro, ela vai olhar pro quadro. Tem muita coisa a fazer, né? Não tem nem... Quando ela começa a ter contato com os coleguinhas, vai se distrair da aula. Na escola interessa a aula, pessoal. Então não adianta botar dificuldade, não tem, é a aula. Quando ela vai se distraindo, pegando contato com os coleguinhas, o pessoal quer, não, estabilidade numa cidade, vai ter contato com os coleguinhas. Contato com os coleguinhas não é estudar. Quando começa a ter contato com o coleguinha, ei, o circo, ó, já vai. Eu digo pelo meu, que quando eu saí de circo, o Danley, a Edivânia, hoje a Edivânia fechou física por conta do programa, eu precisava dela, ela fechou. O Danley tá finalizando agora geografia. E foi, ó, e foram criados em circo. Estuda! Só me estuda que não quer. Muito bem. É porque a pergunta que eu fiz, assim, porque hoje, imagine você pegar por exemplo, eu pegar a minha filha e dizer, hoje você vai fazer palhaçada mais vezes. Aí não, né? Tem que mandar pra sua risada, né? Então você foi o pioneiro quando a sua família nasceu, né? Eu posso dizer que hoje tem uma família em Araruna natural de circo, família Cicense, né? Que é seus filhos. Família Cicense, né? A Emily nasceu depois, né? No documentário ela tá falando, quando ela vai ensinando, ela diz, eu só nasci em 2014. Pois é. Então isso é muito legal. Eu quero falar para você que está nos ouvindo e vendo aqui, que é a coisa que eu mais admiro desse rapaz aqui, é exatamente ver ele com a família dele para ir para os eventos. É o que eu mais admiro, cara. Não é tanto só você que eu admiro. É você com a sua família para ir para os eventos, nas escolas, em tantos outros lugares, para você ir, como se diz, fazer o seu papel de palhaço, né? E a sua família está ali tudinho conectada com você, com o mesmo ideal, né? Quando você esteve lá na escola João Moreira, que eu estava lá, e eu prestando atenção, o carisma que a sua família tem junto com você, um resolve uma coisa, outro resolve outra, daqui a pouco está tudo montado e diz, vamos trabalhar. E quando é para desmontar o circo, também está todo mundo junto ali. Eu digo para você que isso chega e enriquece o meu coração. Porque as famílias hoje, a juventude hoje, não estão mais para acreditar nos pais, nem nas mães. Me perdoe, mas tem muitos que não estão querendo viver essa missão que é tão boa. Pois é. Que é tão boa. União, né? A união, o respeito, com a família, chegar assim num canto, ter um bocado de gente, vamos aí transmitir sorriso para todo mundo, fazer a mágica que você faz, né? Então hoje o dia do circo, para mim, exatamente eu vim com essa curiosidade, falar perguntar a você o significado do circo e também prestigiar você e a sua família por ser exatamente, né, pessoas que te ajudam. E agora o que mais me alegrou mais foi exatamente você dizer que a sua família é natural do circo, não é? Me diga uma coisa, e você, quando começou a trabalhar em circo, você tem nome assim de cidades que você, porque o circo sempre ele muda de uma cidade para outra. Você tem algum nome aí de cidade, pelo menos as cidades mais próximas de Araruna que você mudava e tal, e também como a deslocação de um circo para outro, como é que acontece
esse processo? Ei, bacana, bem pertinente tua pergunta, essa eu gostei. Gosto de todas, mas essa daí foi bem legal. Mas antes que eu responda essa pergunta, Zé Carlos, deixa eu falar um pouquinho, comentar um pouco sobre essa nossa ida, né, com a família nos eventos. Eu acho que você já deve ter percebido, ter visto a gente passando, além de ter visto a gente chegando na escola, saindo e montando o ciclo, a gente fazendo o transporte, a gente fazendo o meio do caminho. Acho que você já deve ter visto que as nossas 2 bicicletas parecem as árvores de Natal. Exatamente. Eu numa bicicleta com os 2 guidões carregados, com uma no bagageiro, e eu com a mochila nas costas, ela com a mochila nas costas e as pernas cheias de mochila. As 2 bicicletas, eu dessa forma, e Givanete também da mesma forma, levando a outra, e nossas 2 bicicletas parecem umas carretas. E eu acho bonito, já pensei em gravar, trazer para a rede social, para as pessoas verem mesmo a realidade da gente, e nela de, não que isso é feio, mas ainda gravo para trazer para vocês. Legal. E assim, eu quero, ainda eu vou entrar em mais um assunto, antes que eu entre nessa sua pergunta, Zé Carlos. Para que eu lembre do intuito, do porquê, né, desse nosso trabalho de tentar trazer as pessoas. Eu recebi em 2021 o convite de Josimar Dias, né, não posso esquecer jamais desse cara, né, que viu além do que a gente faz. Né, ele viu além do que a gente faz. Além de tudo isso, né, eu ter adquirido uma vasta experiência no ramo circense, preparar minha família, preparar outras pessoas que querem vir levar um pouco de alegria, né, com os eventos. Ele ainda viu além quando ele me convidou para fazer um programa na Araruna TV. Sim. Né? Ele viu além. Eu cheguei para ele, como assim? Ele, sim, você apresenta. E hoje, graças a Deus, tá aqui os certificados, eu puder dizer que eu sou o melhor apresentador de Araruna. Isso, como assim? Olha, me pergunta, de vez em quando me pergunta, melhor palhaço, melhor ator, né, melhor... Até isso aí tudo em vai. Melhor produtora de vídeo, né, por conta das edições, né, a produção do programa todo, criação da gente, filmagem, edição, tudo. E além disso, ainda estamos lá apresentando. Isso aí é tudo até, né, dá para levar. Mas quando eu pego, me vejo ali, olho ali, e eu fui o melhor apresentador, né? Se não fosse ele, então, gratidão a Deus por esse camarada ter visto na gente o que a gente não nem tinha ligação que tem essa capacidade de fazer. Aí já a gente chega no intuito. E por que quando ele me deu esse desafio eu peguei? Exatamente porque o intuito da gente é esse. Não é só ter adquirido a arte circense e executá-la. O verdadeiro intuito da equipe Mundo da Alegria, pessoal, é trazer vocês, é trazer mais um, é estar de mãos dadas, vamos levar alegria, né? Porque chorar todos sabem. Fazer outro chorar é muito fácil. Fazer rir é difícil e poucos querem. Isso é importante, Zé Carlos. Isso é importante. 3 anos, agradecer a Deus e a Vital Costa, né, o sempre, eternamente prefeito de Araruna, cara que viu, né, viu o nosso potencial, né, que a gente tinha. Josimar viu que a gente não sabia que tinha, né, Vital viu que a gente tinha, divulgou, ia para a Rádio Talismã, ia para a Rádio Integração, ia na Araruna TV e dizia que a gente existia. Ó, palhacinho lá, ó. E além de fazer isso, colocar a gente para trabalhar, levar arte circense nas escolas, 3 anos, 7 meses, aí de um sonho maravilhoso, que continue, né, que a gente continue com essa nova gestão, com esse sonho, levando a alegria. Eu sempre costumo dizer que no melhor local possível, aonde? Levar alegria para as crianças, dar a oportunidade dessas crianças que eu não tive. Para você ver, eu adquiri essa arte, né? A arte, a primeira de todas elas, é bom frisar isso, né? É bom pontuar aí. A arte primeira de todas as artes, né? Eu consegui adquirir e trouxe para compartilhar, para dividir, para levar para a criança aquilo que eu, quando criança, não tive. Fui ter esse contato adulto. Então, eu levo para nossas crianças. E a gente, com esse lindo projeto que ele realizou através da gente, levamos no melhor local possível, onde a criança está para aprender, na sala de aula. Não é só presenciar, além, né, de presenciar, elas participam, elas interagem junto, elas conhecem e praticam, e estão lá para aprender, vai ficar um pouco na mente dela, no coração dela, do que elas vêm vendo lá. Agora, vamos para a sua pergunta. Vamos chegar. Mas assim,
Tem 3 cidades, na verdade 2 cidades que não é um povoado, que as outras me perdoem pela qualidade. Amei todo o canto por onde andei. Além disso, dá para vocês entenderem que eu amei tudo por onde andei mesmo. E graças a Deus as pessoas me amaram também. Que durante 10 anos de circo, eu fui rasgado. Ei, pra mim! Ei, pra então ia nos outros circos, voltava pro Transciclo Tropical, ia pra outro, voltava pro Transciclo Tropical, ia pra outro, voltava pro Transciclo Tropical, até o Circo Mundo da Alegria. Então as pessoas gostavam e eu gostava das pessoas. Mas tem 3 cidades do coração. Sim. Fala aí pra gente. Vamos pro teto, né? Pra número 1, Areia, na Paraíba. Areia. Quando a gente chegou em Areia, o sucesso foi tão grande, foi tão estrondoso, inesperado, né? Inesperado porque a gente não espera. A gente espera que dê tudo certinho, mas quando todo mundo sai e fala que eu costumava dizer na época o governador da Paraíba era Zé Maranhão, e eu brincava com isso. Eu saía na rua, quando eu chegava no circo, o pessoal, e aí, Edmus, como é que foi hoje? Eu digo, meu amigo, eu pareço o governador José Maranhão, meu braço não para, é só assim. Ficava sorrisal, oi, sorrisal. Não para. Eu digo, pessoal, eu vou deixar de andar na rua, porque eu não aguento mais não. Meu circo não aguenta mais. Então, né, foi maravilhoso. Segunda, Pirpirituba. Cheguei lá também, foi da mesma forma, digo, tenho que gravar aqui. Eu tenho que gravar aqui. E lá gravei o DVD, né? A gente tem o DVD do Palhaço Sorrisal gravado no circo, né, com o Transciclo Tropical. Transciclo Tropical, o Mundo da Alegria. Eu agora estou misturando tudo. Estou caducando, viu, pessoal? Acho que é o Mundo da Alegria. É o Mundo da Alegria. Mundo da Alegria. E é o segundo. E o terceiro é um povoado. O terceiro é um povoado de Bananeiras. Vila Maia. Município de Bananeiras, mais próximo de Borborema. Se brincar, é mais perto de Borborema do que de Bananeiras. Eu imagino que sim, se eu não estiver enganado. Mas é município de Bananeiras. E a gente, quando chegou lá, um povoadozinho bem pequenininho, povoado, não é uma cidade, é um município de Bananeiras, parecido aqui em Mata Velha, de Araruna. E quando a gente chegou, seu Lula disse, Edmilson, isso aqui é uma semana. Eu digo, beleza, vamos no circo, já anunciando. Pessoal, apenas 5 espetáculos, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira, último espetáculo do Mundo da Alegria. O povoadinho pequeno já pro pessoal saber, e todo mundo ao circo, assistiu, não assistiu, o circo vai embora, até porque as pessoas não vão ter, né, condições de estar ali toda noite, todo muito tempo, num cantinho pequeno. As pessoas vêm, já vem outros, sabe? Quando a cidade é maior, porque vem aquele público, depois vem outro público, depois vem outro público. Assim e aí quando a cidade é pequenininha, todo o público já viu, Cirquinho também pequeno, não tem muito espetáculo, coisa a renovar, e acontece dessa forma. O que foi que aconteceu? Quando chegou a terça-feira, o circo estava mais lotado do que na estreia. Todos esses 5 dias foi uma lotaçãozinha. E o público com o circo fica. O que a gente fazia? Ficar. Seu Lula, e aí? Seu Lula chegou e disse, vai lá no circo. Pessoal, vocês estão pedindo, não sei se vocês vão continuar vindo a semana, vai dar pra gente se manter, se vocês não vir, né? Se vocês estão dizendo só por dizer que gostaram, mas vamos ver se vocês vêm, né? Vamos ficar outra semana, mais uma, até terça. Nosso maior erro, dizer dia que ia. Quando chegou a outra terça, o circo estava lotado do mesmo jeito, noite. Rapaz. E o povo, como é que vocês vão embora se vocês querem dinheiro, tá dando? Digo, pela cadastro, não tem que ficar. Agora eu não tenho coragem de dizer ao povo, o senhor vai. E ele foi. Penúltima apresentação do circo, bem, pessoal, só falta a última. Vim aqui me comunicar com vocês, bater um papo. Pessoal, vocês têm um pedido, vocês vêm mesmo. Vamos ficar. Resumindo, ficamos um mês. Eita. Então como é que... Você só passava uma semana? Uma semana, 15 dias, né? E Cidade lá, grande. e lá, cidadezinha grande pode passar 30 dias, né? Pode E passar lá, 3. cidadezinha, um Como você povoadozinho. passa 30 dias? Seguraram vocês um mês. Como é que eu não vou lembrar de um canto desse? Por isso que eu falo, de Areia, Pirpirituba e Vila Maia. Aqui, ó, não tem como. Belém amo muito, porque foi a cidade que eu mais andei durante os 10 anos, foi a cidade que eu mais andei. Então andava, estava armando dentro de Belém, lembro muito também, então vamos colocar na quarta aí. Mas todas as cidades eu amo e lembro, Zé Carlos. A gente vai levar muito tempo aqui, mas se eu for citar cidade por cidade que a gente andou aqui, eu lembro muito da cidade. Mudança de circo, né, que você perguntou. Com a mudança de circo, eu começo a falar assim, antes que eu diga como é que é, eu costumo falar assim. Todo ser humano, todo cidadão, pelo menos brasileiro, deveria ter uma lei no Brasil para passar no circo, viver no circo, pelo menos, no mínimo, 30 dias. Para quê, Zé Carlos? Para aprender o que é humanidade. O mundo, como você citou anteriormente aí, o mundo, o nosso Brasil, o mundo está vivendo um tempo meio desumano. As pessoas estão perdendo a humanidade. Estão perdendo o ser. Se nós somos humanos, se a gente perder essa humanidade, nós vamos ser o quê? Animais?
Entendeu? O negócio está ficando feio. O desrespeito, a falta de caráter, a desumanidade está gigantesca. No circo você é obrigado a conviver com o outro, a aprender a conviver com o outro, entender o outro. Por quê? Somos obrigados. Nós vivemos dentro de uma casa, famílias juntas, onde a maior separação, numa lominha, a maior separação além disso, é um zinco. O cara que mora num trailer, o cara que mora num ônibus, o cara que mora dentro de um ambiente ali, estão tudo junto. Na cidade, você que mora na cidade, são paredes deslocadas a distância. Você não tem nem contato com o outro. No circo, você é obrigado a estar junto. Estar junto. E ali, meu amigo, você amanhece o dia junto, vai dormir junto, trabalha junto. Hoje eu estou de bem com o Zé Carlos, normal, mas eu sou obrigado a lá no picadeiro, a gente se entender, dar a mão na hora que eu tiver de pendurado no trapézio, se ele me soltar, eu morro. E você é obrigado a isso. Aqui a gente está perdendo isso e a gente tem que ir ao circo, não só leva alegria, onde ensina, né, o que